Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vou estar trazendo aí a primeira rodada do torneio de candidatos, né pessoal? Então, finalmente começou o torneio mais aguardado do ano e o torneio também mais importante, né? Exceto o match do Campeonato Mundial, que irá ser definido através desse campeonato, né? Que é o torneio de candidatos, né? Então, o campeão do torneio de candidatos vai estar enfrentando Hugo Cash pelo título do Mundial, né? É, então vamos lá dar uma olhadinha como que foram as partidas de hoje. Nós tivemos 3 partidas onde não houve empates, né? E apenas uma partida que houve empate. Então vamos estar dando uma olhadinha aí nas partidas. Então vamos lá para a primeira partida que nós vamos analisar hoje, a partida do Blue Ball versus o EI, né? Então vamos lá, aqui o Matias Blue Ball começa com D4, o EI responde cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, e depois de C5 aqui nós estamos na semi-tarrax, né? Então toma em D5, toma em D4, dama toma, até aqui tudo bem teórico, tá? Bispo G5, agora faz bispo E7, desenvolvendo, E3, roque, torre do E1, né? Até aqui, de novo, segue tudo normal. Depois de bispo E6, nessa posição agora vem a preparação aí do Matias, né? Aqui o lance mais jogado é bispo D3, né? Então o bispo costuma desenvolver por aqui, faz uma pressão ali no peão de H7, mas ele resolveu jogar aqui com bispo B5, né? Dificultando um pouco do desenvolvimento aqui da torre. Então aqui o EI segue o plano normal, que é H6, bispo H4, A6, ataca o bispo volta, agora cavalo C6, a dama sai do ataque, dama D3, cavalo vem em P4, troca em E7, e agora depois de roque, toma em C3, os dois jogando aqui bem de forma sólida, né, não estão criando tantas desigualdade aqui na posição, né. Então torre C8, ganha tempo em cima da dama, a dama vem aqui para casa de E5, torre C4, ataca o bispo, e depois que o bispo sai, torre E4 agora, atacando a dama volta para C3, agora faz bispo G4, aproveitando que o cavalo tá cravado, né, e a ideia é tentar tomar aqui para depois se conseguir algum tipo de ataque, né. Agora faz torre D2, a ideia é dobrar aqui na coluna D e pressionar o peão isolado, né, então esse peão aqui, como nenhum outro peão consegue defender ele, as brancas vai tentar a todo custo aí pressionar esse peão, né. Então o Wei resolve tomar em F3, se livrando desse cavalo, e depois de peão toma F3, agora ele faz o lance dama D7, né. E esse lance praticamente aqui acaba decidindo o resultado da partida, né. Porque depois de dama D7, o que acontece? Se tomar a torre, que foi o que aconteceu na partida, vem dama G4, o rei só tem essa casa para ir, depois de dama F3, aqui vai ter um cheque perpétuo, né, que foi o que aconteceu, e a partida acabou empatando, tá? É... Aqui o que acontece? Se não tomar a torre, por exemplo, fazer o lance torre D1, tentando pressionar aqui, agora vem torre E6, e se agora tomar em D5, tem torre G6, o rei não pode vir aqui para H1, porque se vier para H1, olha lá, a barrinha já até acusa, né? Tem dama H3, ameaça mate, e depois que torre G1 para defender aqui a casa de G2, né? Agora tome em D5, já que o bispo defendia aqui o peão de F3, né? E aí agora tá ameaçando dama por F3, então troca a torre primeiro. Depois que toma, não pode recuperar a peça, né? Porque se tomar, simplesmente dama F3 é cheque e vai ganhar a torre, tá, pessoal? Então, como eu falei, né? Praticamente esse lance aqui, dama D7, já vai terminar em empate, né? Ah, esqueci da outra linha aqui, que é o seguinte: depois de torre D1, é... aqui, né? Torre D1, a gente tem torre E6, toma, agora o rei tem que vir para F1, né? E depois que o rei vem para F1, toma aqui em D5, depois de torre D5, dama vem aqui cheque, o rei vem para E2, e agora a torre F6 faz uma pressão em F3, o peão de H2 também vai cair, o computador dá essa posição também como empatada, porém é um pouco perigoso, né? Esse rei das brancas aqui tá um pouco exposto, né? Então, o Matias não podia evitar, né? Essa ideia, jogar torre D1, né? Era um pouco perigoso. Então ele acaba tomando e acaba entrando nesse final aqui empatado, né?
Então, depois dessa partida morna e esse empate, vamos aqui analisar a partida do Sindarov contra o Esipenko. Sindarov de brancas começa aqui com D4, D5, C4, temos aqui o gambito da dama recusado, até aqui tudo normal, bispo E7, troca em D5, agora faz bispo F4, né? A opção mais jogada é bispo G5, mas bispo F4 é bem jogável também, né? Então seguiu com roque, E3, C5, brigando pelo centro, bispo D3, traz o cavalo pro jogo, roque, agora C4, resolve fechar aqui a ala da dama, né? E depois de bispo C2, agora vai ter ideias de B5, A5 e tentar expandir aqui na ala da dama, né? Tentar criar algum peão passado. Enquanto isso, as brancas podem tentar algum tipo de ataque no roque das pretas, né? Então segue aqui com o cavalo H5, já tentando tomar esse bispo aqui para aliviar um pouco essa pressão. Bispo E5, F6, agora o Sindarov joga rápido, bispo G3, né? Uma outra opção aqui bem interessante era cavalo G5, porque depois, por exemplo, toma aqui em G5, dama por H5 e tem uma pressão aqui bem interessante, né? Em cima desses peões, né? Uma outra opção aqui seria, por exemplo, G6, e aí leva uma linha bem com bastante lance, né? Por exemplo, cavalo por H7. Agora toma aqui o bispo, toma em F8, bispo toma F8. E aí aqui o branco tem duas opções, né? Ou bispo por G6, ou tomar aqui em E5. E depois que toma, dama por D5. Agora ganha o segundo peão. Cavalo por D5. Agora esse peão aqui vem bispo F5 para controlar esse peão. E depois que troca em F5, troca. Agora, por exemplo, traz a torre de F aqui para D1. E a outra torre vai jogar aqui por C1, né? Tentar pressionar esses peões. E são dois peões por duas peças, mas as peças das pretas estão um pouco descoordenadas. Seria uma posição bem interessante aqui, né? A outra opção, que era bispo por G6, que nessa posição também era uma opção bem legal, porque depois de bispo por G6, cavalo F6, agora dama F3, traz a dama aqui pro ataque, e esse rei aqui não tem nenhum peão para defender ele, né? Então, mais uma posição que seria bem interessante, mas aqui o Sindarov resolve fazer bispo G3, mais seguro, nem gastou muito tempo para jogar esse. Talvez já conhecia a ideia, não sei. Depois de F5, agora volta o bispo para E5, já que o peão saiu dessa casa, né, onde atacava o bispo. E caso o cavalo tomar em E5, ele vai tomar de cavalo e vai virar, e esse cavalo vai entrar num posto avançado, né? Aqui sai com o bispo E6, desenvolvendo, B3, começa aqui a tocar na estrutura de peões, né? Então, dama 5, ataca o cavalo sai. B5, começa a expandir na ala da dama, como eu tinha falado para vocês. Cavalo F5, agora toma F5, toma de peão, né? E agora tem um controle total sobre a casa de E5, né? Como eu falei, se tomar aqui de cavalo, o cavalo vai plantar e vai ficar muito bem nessa casa, né? E o bispo aqui, ó, ele defende a casa de D4, ele faz uma pressão em G7. Então agora resolveu voltar a dama. Pode ter ideias de fazer A5 aqui, talvez passar a dama até pro ataque. Então torre 1, agora a dama veio aqui para D7, porque ele quer fazer bispo F7 aqui, né, e tentar passar o bispo por aqui. Porém, esse peão aqui fica no ar, né, quando ele faz bispo F7. Então a dama em D7 vai defender esse peão, né. Então sai com torre E3, a ideia é tentar dobrar na coluna E, pode começar a surgir temas assim, né. Então traz a torre também para a coluna E, agora faz H4, depois de H6, G3, consolidando na estrutura. Agora faz o lance A6, rei G2, né? E nesse momento aqui, Sindarov, ó, vocês podem ver aqui no relógio que ele gastou 20 minutos, a posição não é fácil. Então o Esipenko tá meio que passando o lance, né? Fez A6, que é um lance lento. Aí depois de rei G2, agora faz bispo F7. Agora vem dama para D2 e olha lá, o tempo do Sindarov tá ficando bem curto, tá, pessoal? Lembrando que não tem acréscimo, tá? O acréscimo só vem depois do lance 40. Eles ganham 30 minutos no relógio e a partir dali, cada lance que eles fazem ganha 30 segundos. Então, por enquanto, é nocaute, é sem acréscimo. Agora faz bispo B4, ataca a dama. Dama vem aqui para E2 e depois de bispo H4, olha lá o tempo do Sindarov que vai acontecer, ó. Jogou A4, o bispo volta, toma, toma. E aqui ele faz bispo D1. E nesse momento nós estamos no lance 27. Então ele precisa fazer 13 lances com apenas 6 minutos no relógio, tá? Então ele tem que fazer, em média aqui, a cada lance em 30 segundos, mais ou menos, né? Para não perder no tempo. E essa posição não tá tão simples assim, né? Só que aqui nessa posição o Esipenko acaba errando, tomando em F3, né? Teria sido melhor fazer bispo B6 e quando
a torre vem aqui para 6, agora tem dama B7. Vocês vão ver que na partida não vai ter, porque depois que toma em F3, toma, agora o bispo volta para B6, torre A6 e agora não pode fazer dama B7, né? Porque se fizer dama B7, ó, tá caindo o peão em D5, né? Então o bispo aqui, ele estaria muito mais forte em H4, né? Quando ele toma, ele acaba ativando a dama, e a dama faz pressão nesse peão de D5, né? Por isso não é bom esse lance. Então agora toma em D4, agora vem dama H5, e ele aqui é forçado a entregar a qualidade, né? Acontece que o bispo está atacado e, por exemplo, se o bispo volta para 7, agora já tem torre por H6. Ameaçou mate e depois que toma, agora dama G6. Tem que jogar dama G7 e agora tem mate, tá? Então, por isso aqui o Ezipenko ele é forçado a dar qualidade e depois que torre toma, agora vem dama C6 e ele já tá sem tempo aqui também, né? O tempo mudou agora depois de toda essa bagunça. Estamos no lance 31 ainda, então o Ezipenko tem 3 minutos para fazer 9 lances, né? Então agora toma aqui em C4, toma de B, que não foi a melhor escolha, né? Era melhor tomar aqui com o peão de D, dando cheque no rei, e depois de bispo F3, agora dama F6 vem aqui ajudando na defesa, né? Porém aqui, opa! Porém aqui tomou de B, e agora tem bispo A4, e depois que a dama sai, vai ter dama G6, ataca o bispo volta para 7. Depois de torre 8, o que, que vai acontecer aqui, pessoal? Olha lá. Dama G6, o rei volta, agora o bispo, tá vendo? O bispo ele consegue invadir a posição aqui do Ezipenko, né? Então, se ele tomasse aqui com um peão de D, o bispo não ia conseguir invadir tão bem aqui, né? Porque agora vai começar a surgir um monte de tema, né? Já tá caindo o peão de F5, além de outros temas. Porque aqui ele acaba fazendo dama E8 primeiro, dama G6, só para poder entrar no lance 40. Olha lá, ele já ganhou 30 minutos. E agora o Ezipenko também ganhou 30 minutos, né? E nessa posição aqui, ele acaba arrematando a partida com um brilhante torre E6, tá? Ameaçou torre 8 e não tem como defender, né? Porque se cavalo toma, agora tem bispo toma, o rei não pode vir para cá porque tem mate em F7, depois de rei H8 vem a dama aqui, o rei volta para H7, bispo F5, aí é forçado a jogar G6 o único lance, dama por G6, e depois de rei H7, rei H8, dama H7, né? Então vamos lá para a próxima partida. Então agora vamos dar uma olhadinha na partida do Praggnanandhaa, né? Então Praggnanandhaa contra o Giri de brancas, o Prag começa com E4, C5, temos a abertura siciliana, né, pessoal? Finalmente aí uma abertura mais aberta, né? Porém aqui o Prag veio com o ataque Grand Prix, tá, pessoal? Esse ataque aqui, ele é muito pouco jogado no mais alto nível, mas é uma abertura super ok, né? Mas os grandes mestres acabam não jogando tanto. Então o Giri resolve fazer G6, cavalo F3, bispo G7, agora vem bispo B5 cheque, bispo D7, A4 reforçando B5, cavalo C6 desenvolvendo, agora o Prag faz o roque, e nesse momento aqui o Giri faz A6, tá? Aqui o lance mais jogado é E6, tá? E depois que toma, bispo toma, depois o cavalo vai desenvolver aqui ou para E7 ou para F6 e tentar fazer um D5. Porém, na partida aqui, o Giri resolveu começar com A6, agora o bispo volta para C4, agora sim, E6, e depois de D3, cavalo E7. Nesse momento aqui vem a preparação do Prag, que era F5, sacrificando o peão. E aqui, ó, o Giri resolve tomar, e depois de dama E1, agora a dama fica aqui, ó, na cara do rei. O rei ainda não rocou, né? E se ele rocar pequeno pode ficar muito perigoso, porque vai ter ideias de dama H4, bispo H6, cavalo G5. Esse bispo já tá de olho nessa diagonal e o ataque aqui é bem forte das brancas, tá? Então por isso aqui o Giri resolve fazer bispo E6, porém esse lance não é tão preciso, tá, pessoal? Era melhor aqui, ó, cavalo B4. E qual que é a ideia do cavalo B4? Ele atacou aqui, ó, o ponto de C2. E se fizer, por exemplo, um lance como dama F2 para defender aqui o peão, agora sim bispo E6. Vocês vão ver qual que é a diferença. Porque depois que toma aqui, a dama tá na casa de F2. E a diferença é o seguinte. Porque depois que troca aqui em F5, toma em F5, toma em E6. E nesse momento aqui, ó, o Prag recupera o peão sacrificado, né? Com a dama em F2, a dama não poderia tomar o peão
de E6, né? Então essa aqui é a diferença, tá? E aí aqui o Prague consegue uma pequena vantagem, então o Guiri faz dama D7, o Prague mantém as damas por enquanto, com dama C4, depois de bispo G5, traz a torre para E8, traz a torre aqui para E1, cavalo G6, agora traz o cavalo para D5, ameaça duplo aqui na casa de B6, então faz rei B8, agora cavalo F6, e nesse momento aqui, ó, o que acontece? O Prague vai entrar no final de cavalo e bispo contra o par de cavalos, né? E a posição tá aberta, então esse bispo aqui, ele é superior ao cavalo, tá? Então se ele conseguir trocar as peças e entrar no final, muito provavelmente esse bispo aí vai ter vantagem, tá? Então aqui segue com F4 e nesse momento aqui o Prague resolve trocar as peças, né? E é uma decisão correta. Depois de torre 8, traz a torre para E1 para trocar, o Guiri evita a troca, mas dama E6, aqui meio que é forçado a trocar, né? Agora torre E6, traz o rei aqui para C7. Agora cavalo G5, ataca o peão de H7. O rei vem aqui para D7 e não pode tomar porque tá caindo a torre. Então agora o Prague ameaçou tomar em H7. E aqui o Guiri acaba deixando ele tomar, né? Não tem muito como evitar, porque, por exemplo, se fizer o lance H6, agora cavalo H7, já tá entrando em F6, esse rei começa a ficar perigoso, né? O cavalo vem aqui para D5, vai pressionar aqui o peão de F, né? E qual que outra coisa aqui também que faz com que esse final seja favorável para as brancas é que olha lá, as brancas têm, ó, uma ilha de peões e duas ilhas de peões, né? Enquanto as pretas, ó, tem uma, duas, três, né? Então são dois peões isolados e tem uma ilha de peão a mais, né? Então esse final aqui é favorável pro Prague, né? Então ótima decisão do Prague em trocar as peças. Mas aí faz torre F5 e agora o Guiri tenta ativar as peças de alguma maneira, né? Faz D5 atacando a torre, torre volta D4, agora o bispo fica mais limitado, mas ele vem aqui para E1. Agora planta o outro cavalinho E5, torre E4, traz o cavalo para G4. A ideia é tentar entrar nessa casa aqui de E3. Entrou em E3, agora faz C3. O cavalo vem aqui para D5. E agora já o bispo fica meio preso, né? Porque tem ideias aqui de tomar em C3. Mas aqui o Prague toma uma decisão muito boa, que é H4. Depois que toma em C3, toma em C3. Agora torre H5 tentando tomar o peão de H4. Agora traz o cavalo. E, bom, nesse momento aqui, ó, o Guiri tinha apenas 3 minutos, tá, pessoal? E estamos no lance 36. Então, de novo, né, parecido com a partida do Sindarov, ele ainda precisava fazer mais 4 lances para ganhar o acréscimo, né? Então ele tem menos de 1 minuto por lance e a posição não é uma posição fácil, né? Ele tem que tomar cuidado aqui, porque se jogar cavalo por E4, agora vem cavalo E6 e o cavalo começa a ficar de olho em todas essas casas, né? A torre tá meio escrava aqui na defesa do cavalo e essa posição aqui pode ficar bem perigosa, tá, pessoal? Então não seria uma boa escolha tomar em H4. A melhor opção aqui, ao invés de cavalo F6, que é o lance jogado, né, e que é um erro, seria B5, né? Porque depois que toma, por exemplo, toma, agora uma opção com C4, agora cavalo vem aqui, depois que toma em B5, toma em D3, e acontece que aqui, ó, o cavalo fica mais ativo, né? Porque, por exemplo, depois de G4, a torre vem aqui para H6, agora traz o rei aqui para F1, e o peão de H tá caindo, né? E se ele tentar, por exemplo, defender aqui o peão de H com H5, agora o cavalo de G, ó, consegue entrar na casa de E5, né? Então tá vendo como é importante essa manobra do cavalo em D3? Ele protege aqui o cavalo e não tem mais como defender aqui o peão de G4, né? E essa posição aqui terminaria num empate fácil, né? Porém, o Guiri errou com o cavalo F6 e aqui o Prague vai começar a acertar tudo. Torre E6, toma em G5, ele toma em F6, agora vem em torre G4, H5, expulsando aqui o cavalo, depois que o cavalo vem para cá. Agora H6, peão passado a gente avança, né? Então a torre não consegue parar ainda, porque o bispo controla essa casa. Tá ameaçando H7 e vai promover no próximo, né? Se não tomar uma decisão correta aqui, vai promover. Por exemplo, se fazer rei D7, simplesmente H7. Porque se trazer o cavalo para cá ou para cá defendendo, simplesmente vai tomar e depois que toma, vai promover e vai ganhar esse final, né? Então, ele faz cavalo F3, ele entra nesse final de torres, toma aqui em G2,
porém acaba perdendo um peão, né? Porque o peão de F fica solto. Agora ataca o peão, torre volta defendendo. Agora ele tenta pressionar aqui o peão, rei D2. Torre vem aqui, cheque, rei sobe de novo. Agora tenta C4, né? Não tem muito o que fazer, né? Se ele começar a dar cheque aqui lateral, o rei vai avançar e não vai ter como mais parar essa promoção, né? Então ele tenta C4, agora toma em C3 e depois de rei F5, o rei vem para cá, torre em B6, já começa a ameaçar tomar aqui em B7 e continua cortando a sexta fileira, né? E depois que vem a torre aqui, agora H7 e o Guiri acaba abandonando aqui a posição, tá, pessoal? Por que que ele abandonou? Tá ameaçando esse, né? Então, o único lance para evitar, se vier por aqui, por exemplo, vai tomar em B7 e se o rei vir para cá vai promover, então o rei tem que subir. E depois de torre B6 eu posso tomar aqui e é 2 peões passados, né? E com o apoio do rei aqui vai promover. E se, por exemplo, trazer a torre aqui tentando defender pela coluna H, agora vem rei, ataca a torre, não pode tomar, porque se tomar leva um raio-x aqui e perde a torre, então a torre tem que voltar, e agora aqui faz uma espécie de torre de Lucena, né, com torre H6, e não tem mais como evitar aqui a promoção, né. Então por isso que depois de H7, o Guiri acaba abandonando, né, então Pragnananda aqui consegue uma ótima vitória contra os jogadores mais difíceis do torneio, né, um jogador extremamente sólido, então começou muito bem aqui o Prag. Vamos lá para a próxima partida. Então vamos para a última partida aqui. O top 2 contra o top 3 do mundo, né? Caruana aqui de brancas contra o Nakamura. E vamos ver como é que foi essa partida, tá, pessoal? Então aqui, Caruana resolve jogar cavalo F3, abertura hatch, depois de D5, C4, E6, G3. E aqui o Nakamura faz o lance D4, tá, pessoal? Não é um lance muito usual. Eu não sei se o Nakamura tá querendo fugir de teoria, porque eles sabem que ele tá muito tempo parado, né? E esses jogadores, principalmente o Caruana, tem uma preparação bem afiada, então provavelmente ele queria fugir aqui de alguma coisa. Eu realmente não sei se é isso, né? Vamos aguardar aí, porque provavelmente ele vai estar postando aí a análise no canal dele. Então seguiu com bispo G2, cavalo C6, roque, bispo C5, agora E3, decisão interessante do Caruana, porque agora vai tomar em D4 e faz B4 aqui, desviando o bispo, e depois que o bispo vem para cá, toma em D4. E agora faz roque, né? Não pode tomar aqui em D4, tá, pessoal? Porque senão vem dama 4 e vai ganhar o bispo aqui, né? Se, por exemplo, fazer o lance C6 aqui, toma. E se tomar aqui a torre, agora vai ter cavalo C3, ó. Defende o peão de A2 e depois o bispo pode sair para 3, para B2 e essa dama aqui tá presa, tá, pessoal? Então não pode tomar em D4. Então faz o roque, agora sim ameaçou tomar em D4, porque agora não tem mais dama 4, cheque. Por isso aqui faz dama B3, ataca o bispo volta para 5, cavalo C3, traz o cavalo aqui para F5, pressionando o peão de D4, né? Aqui sim poderia tomar em D4, mas teria ideias de bispo A3, dama A3, vai começar a pressionar em cima aqui dessa diagonal, né? Tem ideia de dama A3, bispo B2 às vezes, enfim. Então aqui o Nakamura resolve jogar de forma sólida, cavalo F5, agora vem o bispo A3, torre vem aqui para E8 e agora D5, né? Porque agora sim tá ameaçando ganhar aí, né? O peão, né? Então a dama vem aqui, o cavalo ataca a dama vem para 4, ataca o bispo, B6 defendendo o bispo. Agora traz a torre aqui para a coluna E, né? Traz a torre de A, porque a outra torre quer tentar expandir por aqui, caso tome. Enfim, essa torre está totalmente fora de jogo, né? Então agora bispo D7, ataca a dama. E a outra ideia é que depois que a dama voltasse, a torre estaria aqui desse lado ainda, né? Então agora C5, bispo B2, já que fechou essa diagonal, ele vem jogar para uma diagonal melhor. Agora traz a torre para B8, tem ideia de tentar expandir aqui, ó, com B5. E agora faz A4 para evitar essa expansão, A6 tentando preparar de novo o B5. Agora toma E6, bispo toma E6. Agora planta aqui o cavalo num posto avançado. Depois de dama D6, nesse momento aqui, o Caruana resolve dar o par de bispo. E é uma decisão muito inteligente do Caruana. A gente vai entender já o porquê, tá, pessoal? Depois que toma em D4, agora a torre vem aqui para E4 e tá ameaçando tomar o peão.
Então toma aqui de bispo. E qual que é a ideia, né? A ideia é que, claro, se tomar aqui, esse peão vai ficar isolado e a posição tá tranquila, né? Não, se toma aqui, por exemplo, não pode tomar, né? Porque senão vai levar esse cheque aqui, vai perder a dama. Mas aí a posição fica tranquila, pode começar a disparar aqui o peão de B, né? Porém, se joga, por exemplo, esse aqui, ó, torre por D4, agora vem dama C5, ataca a torre, então a torre é forçada a tomar o peão, agora tome C4 e de novo, né? Agora a posição tá sólida, tem apenas duas ilhas de peões, né? Esse peão aqui, ele pode ser facilmente atacado, esse peão também. Só que a ideia do Caruana aqui, pessoal, era fazer torre por E8 e depois que tome E8, agora bispo por D5. E aqui entrou num bispo de cores opostas, né? Então, por mais que ele cedeu ali o par de bispo, mas ele ia recuperar. Ah, mas o Caruana entrou no final de bispo de cores opostas para empatar? Não, tá, pessoal? Essa posição aqui, o computador dá igualdade ainda, a gente já vai entender o porquê. Porém, se alguém pode ganhar essa posição, é somente o Caruana. Porque quando a gente entra nessa posição aqui de bispo de cores opostas, o bispo em D5, fazendo pressão em F7, ele é muito forte, tá, pessoal? Porque nenhum outro bispo consegue contestar ele, né? Não tem cavalo para contestar ele. Então, esse ataque aqui, ó, vai ficar aí até o desenrolar final da partida, né? E ele vai ser o ponto-chave da partida, né? Esse ataque em F7, enquanto o bispo das pretas não consegue plantar aqui nessa mesma diagonal, né? Na diagonal de G1 e A7, né? Porque se ele vier para C5 aqui, tá preso, vai jogar D3, vai prender, e ele não consegue plantar aqui na casa de D4 porque tem um peão, né? Então seguiu lá, bispo B4, tentando remanejar o bispo, agora faz H4, lance de expansão, agora depois de A5, agora sim D3, né? E aí vai fixar aqui esse peão, e esse bispo é muito mais ativo que esse, mas por enquanto ainda tá igual, né? A gente já vai entender por que que tá igual. Traz o rei aqui para G2, dama E5, agora o Naka vai tentar trocar as damas para entrar na final empatado, o Caruana tomou a decisão correta em não trocar. Bispo C5, esse lance já começa a ser o primeiro erro, por quê? O que acontece aqui? Por mais que o bispo ainda está ativo, a única forma de ganhar é pressionando esse peão, né? E a ideia do H4 é poder tentar fazer um H5 e a torre talvez jogar por aqui, né? Ela pode talvez jogar por H4, tentar passar aqui. Porém, essa torre, ela tá muito bem aqui em E8, né? Acontece que o bispo também controla a casa de E1. Quando o bispo vem aqui para C5, agora o bispo já não controla a casa de E1. E se a torre conseguir dominar a coluna E, vai invadir em algum momento e vai ficar muito perigosa essa posição. Então o erro do Naka começa aqui. Agora vem um lance H4, faz H6, agora faz torre H1, lance bem interessante. A ideia é a torre proteger, porque depois que a dama vier para G5, agora pode vir com a dama em D7. Agora faz dama G5, dama D1. Aqui o Caruana resolve passar um lance, porque já está no lance 32, ele tem apenas 7 minutos. E aqui vem o erro do Naka, que é dama E7, né? O melhor aqui era dama F6, agora dama volta para G4, tem que fazer dama G5, e agora sim o Caruana ia entrar em D7, né? Ele ia ter ganhado um tempo ali para poder tentar chegar no lance 40 o mais rápido possível. Opa. Porém, o que acontece aqui? Por que que esse lance do Naka dama E7 não é tão bom, né? O que o Naka não viu foi bispo C6 e agora ele desaloja a torre da coluna E, né? Então olha lá, se o bispo tá aqui em B4, ele vai controlar E1, mas agora não, porque depois que sai, agora a torre ganha tempo em cima da dama. A dama tem que sair aqui para C7 e agora volta o bispo em D5 e agora ganhou a coluna E, né? Então traz o rei tentando jogar a torre E8, dama vem aqui para G4, não pode jogar, porque se jogar a torre E8 vai trocar e o rei não vai estar defendendo mais aqui o peão, né? Porque ele vai ter saído. Agora faz torre D8 e agora aqui o Nakamura tem que só esperar a morte chegar, né? Ele não tem o que fazer. Então agora o Caruana melhora, traz a dama para cá. Ameaçou entrar em H7, então o rei defendeu. Agora vem dama aqui em F5, pressionando F7. Dama D7 tentando trocar, evita as trocas. Agora torre F8 de novo, tentando proteger o peão. Agora vem torre E5,
bispo D6, torre F5, agora de novo pressionando aí o peão de F7, né? E o que que o Caruana vai precisar fazer aqui nessa posição? Ele vai ter que tentar criar uma segunda debilidade, né? Porque as peças vão ficar totalmente presas, então ele vai tentar atacar alguns pontos das pretas conforme ele ataca e colapsa a posição. Então ele vai tentar atacar, por exemplo, o peão de G7 junto com o peão de D5, de D4, na verdade, né? Então ele vai tentar criar alguma segunda debilidade, né? Então dama E7, agora lá, veio dama G4. Então tem que trazer o bispo aqui para E5 para defender. E quando ele traz o bispo para cá, agora o peão de B6 pode ficar solto, né? Então faz torre F3, bispo vem aqui para F6, volta a torre para F4. A dama volta. Só tá passando alguns lances aqui, né? Bispo E4, agora tá ameaçando entradas aqui, né? Com a dama. Traz a torre aqui para F4, agora a torre já pode ficar de olho aqui na casa de B5 para pressionar B6, na casa de D5 para entrar em D6. Então traz a dama aqui para cravar a torre, né? Se a torre sair vai trocar as damas, então tira a dama da cravada, agora bispo G5 ataca a dama volta para F3, sempre pressionando ali o ponto de F7, dama C7, e aqui o Caruana acertou o lance, a ideia é bem interessante, porque ele sacrifica a torre, mas ele vai ganhar um peão na linha, né? Porque agora vem bispo D5, e o único lance para não perder a dama é jogar a torre E6, agora é dama G4, e depois que o rei sai aqui da cravada, toma em E6, e o que acontece? Trocou peça, se conseguir trocar as peças pesadas pro Nakamura, isso é muito bom, tá, pessoal? Porque ele vai entrar no final de bispo de cores opostas empatado. Acontece que aqui, enquanto ainda tem dama no tabuleiro, a posição não está empatada. Enquanto tem peças pesadas, não está empatada. Porque, de novo, quem vai contestar esse bispo? Não tem ninguém para contestar. E esse rei agora está extremamente exposto, além de um peão a menos, né? E pode cair algum outro peão aí no desenrolar da partida, né? Então agora traz a dama para E8, para a dama continuar aqui na defesa de F7. Então vem bispo D7, atacando a dama, dama 8, cheque, o rei volta aqui para G1, bispo F6, agora dama E6, está invadindo a posição, então dama D8, tentando trocar a dama aqui em E7, né? O Caruana, claro, não vai trocar, dama D8, agora traz a dama para B7, traz aqui o bispo para E5, agora bispo D5, ameaçou mate aqui em F7, então torre, dama C7 para defender, tem cheque em A8, agora dama G8, ameaçou dama E6, né? E o rei veio para cá, porque se fizer dama E6 o rei vai estar escapando para C5. E nesse momento aqui o Caruana acaba errando, né? Por que que ele errou, né? O bispo era melhor vir aqui para F3, tá, pessoal? Porque se o rei começar a escapar por aqui, agora o bispo pode tentar algum cheque aqui em D1, né? Ele começa a ajudar. Agora aqui na casa de E4, ele não consegue ajudar, tá? E aqui o Naka erra, faz o lance rei E7, mas a posição é muito difícil, né? Ele teria que fazer rei C5 e ainda assim estaria pior, né? Mas é um lance muito difícil sair com o rei assim, né? Então ele acaba jogando rei E7, agora bispo G6, bispo F6, dama vem aqui, cheque, o rei é obrigado a subir, né? Se vier aqui para D8 vai levar mate, então depois que sobe, agora vem cheque aqui, rei volta, nesse momento faz bispo F5, agora o bispo vem aqui para E5, e nesse momento aqui o Caruana errou, tá? Fez F4 e acabou deixando passar uma oportunidade, né? O melhor aqui seria dama E6, o rei é forçado a vir para D8, porque se ele vier aqui para F8, vai ter bispo G6, ameaça mate aqui, ó, e não tem como defender, né? Se fizer dama D7, agora dama C8, e aí é forçado a entregar a dama e perde, né? Então o rei, aqui, ó, teria que ir para casa de D8. E o que acontece? Agora sim vem F4. Vocês vão ver que a diferença é o seguinte, porque o bispo ele tem que vir para D6, porque se ele vier aqui para F6, agora vem rei H2, um lance muito fino aí das brancas, um lance super difícil. E agora o que acontece? As pretas estão em zug, tá, pessoal? O bispo não pode sair. Se sair para E7, vai levar a dama G8 e vai perder o bispo tomando mate. Então o bispo não pode sair. A dama tem que ficar de olho aqui também. Por exemplo, se fizer o lance dama B7, agora vem dama D6. E depois que o rei vem aqui para E8, agora vem o bispo aqui. E aí tem que entregar a dama, né? Então a dama... Então todas as peças estão presas. O rei não tem casa para ir, o bispo não tem casa para ir. E a dama tem que controlar tanto D6, tanto D7. Ela não consegue controlar as duas casas, né? E aí teria que fazer um lance como G6, ou G5, ou B5. E um desses lances vai entregar peão, né?
e depois que entregar, vai simplesmente avançar aqui e vai ganhar a partida, né? Mas o Caruana acabou deixando passar essa ideia, né? Por quê? Ele fez F4 agora, só que o bispo não é obrigado a ir para D6. Agora sim ele pode ir para F6. Por quê? Porque depois que a dama vem aqui e dá cheque, agora o rei pode vir para F8. Porque esse bispo G6, agora sim dama E7 defende. Porque quando der esse cheque aqui, ó, a dama consegue vir para D8 com o apoio do bispo, né? Então ele não poderia dar esse tempo aqui pro Naka, né? Mas beleza, as brancas seguem com vantagem aqui, traz o rei, dama D6, cheque, rei volta, aí começa a trazer o rei aqui para o centro do tabuleiro, depois de dama E7, uma ótima decisão aqui do Caruana, tentando entrar nesse final, trocando as damas, e depois que troca aqui, ele começa a expandir, e o que, que vai acontecer? O bispo vai bloquear esse peão, e agora são 4 peões contra 2, né? Então o bispo, mesmo que seja o bispo de cores opostas, ele não consegue defender, tá? Então aqui começa a expandir, traz o rei, e nesse momento aqui ele acaba errando, né? O Nakamura, o Caruana, né? Ainda assim tá ganho, porém G5 era mais forte. Qual que é a ideia de G5? Depois de G5, vai jogar F G5, e se jogar esse, agora H6, e depois que troca, o que acontece? Entra com os peões com 2 casas de distância, né? E o bispo não consegue defender, fica muito fácil, né? O bispo vai ter que defender apenas um lado. Agora, quando é só uma casa, por exemplo, está aqui em G5, um bispo em G7 consegue defender com mais facilidade as 2 casas, né? Então, quando a gente consegue deixar esses peões 2 ou mais casas de distância, o bispo de cor oposta tem muita desvantagem, né? Porque muitas vezes o rei tem que ficar segurando um e a gente consegue ir atrás do outro, né? Agora, quando tá tudo pertinho, o rei sozinho segura os 2, né? Então, essa era a melhor opção, mas seguiu com F5, também ganha. Rei veio aqui para D5. Agora traz o bispo. E nesse momento aqui o Caruana acaba errando, tá, pessoal? E acabou desperdiçando a partida, né? Ele tinha 1 minuto no relógio. Ele poderia simplesmente tomar aqui o peão. Porém, por que que acontece? Quando ele joga F6, agora toma. E depois de E6, agora quem erra é o Nakamura, com rei E7. Porque rei C7 defenderia a posição. Tá uma fortaleza aqui. As brancas não conseguem invadir a posição, né? Por exemplo, se tomar aqui em D4, agora rei D6 e pressiona o peão, né? E se defender, e aí simplesmente bispo F2, eu começo a entrar aqui e o rei não consegue passar, né? O rei fica parado aqui em C5. O bispo pode ficar parado aqui em C5, na verdade, também. Não consegue avançar, tipo, só vai ficar repetindo o lance aqui, porque tem que ficar segurando o peão de E, né? E se, por exemplo, faz E7, agora o rei D7 para defender o avanço, e depois que promove, toma aqui a promoção, e depois de rei C6, para tentar tomar aqui, por exemplo, vem um lance muito bonito, que provavelmente foi o que o Nakamura não viu, né? Ele pensou que ia perder aqui. Só que vem F5, sacrificando o peão. Se tomar de bispo ou de peão, não faz diferença, tá? Depois que toma, bispo vem aqui para D8, defende o peão, e mesmo que tome esse peão aqui, por exemplo, o rei vem, toma, o rei fica parado aqui na casa de F6, o bispo vai vir para E7, vai plantar em C5 e não vai ter o que fazer, vai ficar passando lance de bispo, né? Nunca vai conseguir expulsar esse rei aqui, não vai conseguir chegar no peão e o bispo vai proteger o peão de B6. Se fazer C5, simplesmente toma. Agora bispo E7, se tentar, o bispo planta aqui e é a mesma ideia, né? Vai ficar só passando lance de bispo aqui, né? Então Nakamura acabou errando, trazendo o rei para E7. Agora rei C6 e agora sim, né? O Caruana vai conseguir tomar o peão de B6, né? Então toma aqui em E6, toma o peão. Agora depois de C5, o Nakamura acaba abandonando, tá, pessoal? Porque não tem mais como parar, né? O peão vai disparar aqui, né? Mesmo que traga o bispo, por exemplo, vai fazer C6, e se o rei vir para cá, agora ele corta o bispo, e se ele não vier para cá, eu vou jogar C7, vou ganhar aqui o bispo, e é bem fácil de converter esse final aqui para as brancas, tá, pessoal? Até porque no final, provavelmente vai sobrar esse peão de A, e o peão aqui vai passar, né? E mesmo que trocasse tudo, esse peão aqui, ó, esse é o canto quente do bispo, né? Então esse final aqui é totalmente ganho, né? Então essas foram as partidas da primeira rodada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para estar recebendo as notificações aí das próximas rodadas. E muito obrigado, até a próxima.